Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou a professora Andresa Aquino e hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da FEPAM, tá? É um estatuto um pouco longo, né? O decreto que abrange ele é um pouco longo e eu vou tentar focar nas partes mais principais para que a gente não fique prolongando uma aula que precisa ser sucinta para a aprendizagem de vocês, certo? Então a gente faz aqui nas nossas primeiras partezinhas da nossa aula e em seguida a gente resolve algumas questões e assim vai, certo? Mas eu quero ser o mais sucinta possível. Então, foquem nas partes principais, porque eu não vou prolongar aquilo que não é necessário para você e para a sua prova, certo? Então, vem com a gente, pega a tua caneta, teu caderno e vem aqui fazer parte desse processo pedagógico. Bom, como eu disse, né, o Decreto 51.761 de 2014, que trata do Estatuto da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, certo? Então, no seu capítulo 1, ele vai falar da denominação, da sede e da duração da FEPAM. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, criada pela Lei nº 9.077, de 4 de junho de 1990, com personalidade jurídica de direito privado, sendo vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, com sede e fórum na cidade de Porto Alegre, com jurisdição em todo o território rio-grandense, regenciar pelo presente estatuto e pelas disposições legais pertinentes. Você tem que entender que a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, é um órgão, né, estadual, sim, mas ele é concedido na forma jurídica como de direito privado, vinculado à Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, certo? De Meio Ambiente. Então, o prazo de duração da Fundação Estadual de Proteção Ambiental é indeterminado, certo? Se você estudar a lei que cria o FEPAM, você vai entender que é um prazo aqui indeterminado e com sede e fórum aonde? Lá em Porto Alegre, certo? Perfeito. Olha como o capítulo 1 foi curtinho, a gente vem para o 2. Caberá à FEPAM atuar como órgão técnico do Sistema Estadual de Proteção Ambiental. Então, a função do FEPAM é ser um órgão técnico, que ele vai atuar no licenciamento, na fiscalização, no desenvolvimento de estudos e pesquisas, bem como executar programas e projetos com vistas à consecução da política estadual do meio ambiente para assegurar o quê? A proteção e a preservação do meio ambiente no estado do Rio Grande do Sul. Então, essas são as atribuições do FEPAM, né? É o licenciamento, a fiscalização, desenvolvimento de estudo de pesquisa, executar programas e projetos que visem aí a execução da política estadual do meio ambiente do Rio Grande do Sul e a proteção e preservação do mesmo. Para atingir seus objetivos, compete à FEPAM. Aí a gente vai falar do que nós já falamos lá na lei de criação do FEPAM, mas eu vou repetir aqui bem rapidinho porque pode ser que você tenha assistido primeiro a outra, ou então assistido primeiro essa, enfim. Para atingir seus objetivos, compete a FEPAM. Isso aqui você precisa saber. Diagnosticar, acompanhar e controlar a qualidade do meio ambiente, prevenir, combater e controlar a poluição em todas as suas formas, propor programas que visem implementar a política do meio ambiente no Estado, exercer a fiscalização e licenciar atividades e empreendimentos que possam gerar impacto ambiental, bem como notificar, autuar e aplicar as penas cabíveis no exercício de quê? De poder de polícia. Gente, eu estou indo bem sucinta aqui porque eu já trabalhei essas competências lá na lei de criação da FEPAM. Propor projetos de legislação ambiental, fiscalizar o cumprimento das normas pertinentes e aplicar penalidades, certo? Então, a FEPAM aplica penalidades? Aplica sim. Propor planos e diretrizes regionais objetivando a manutenção da qualidade ambiental, proteger os processos ecológicos essenciais, obras e monumentos paisagísticos, históricos e naturais, manter sistema de documentação e divulgação de conhecimentos técnicos referentes à área ambiental, divulgar regularmente à comunidade o diagnóstico e o prognóstico da qualidade ambiental no Estado, assistir tecnicamente quem? Os municípios, né, já que é um órgão estadual, movimentos comunitários e entidades de caráter cultural, científico e educacional com finalidades ecológicas nas questões referentes à proteção ambiental,
É dever também da FEPAM desenvolver atividades educacionais visando a compreensão social dos problemas ambientais, né, executando a política de educação ambiental prevista na Constituição Federal, treinar pessoal para o exercício das funções inerentes à sua área de atuação, desenvolver pesquisas e estudos de caráter ambiental e executar outras atividades compatíveis com suas finalidades. Então, tudo isso é competência da FEPAM para que ela possa realizar os seus objetivos. É o quê? Proteger e preservar o meio ambiente do estado do Rio Grande do Sul, ok? Perfeito isso aqui, você precisa saber de todas as 14 competências da FEPAM. Veja que o verbo está sempre no infinitivo, né? Parágrafo único. A FEPAM poderá firmar convênios e contratos com outras instituições congêneres, com vistas à colaboração e à prestação recíproca de serviços técnicos especializados necessários à consecução dos seus objetivos. Então, imagine que existem alguns serviços que a FEPAM não consegue sozinha ter tanta especificidade. Ela pode aí firmar um convênio, um contrato com outra instituição que vise aí a colaboração para atuar nessas competências, certo? Nessa prestação recíproca de serviços especializados que são necessários para que ela possa aí garantir a preservação do meio ambiente do estado do Rio Grande do Sul. Capítulo 3 do patrimônio e da receita. Então, esse capítulo 3 a gente também vai encontrá-lo lá na nossa lei de criação da FEPAM, certo? Então, eu vou realmente ser bem sucinta aqui também. Constitui patrimônio da FEPAM os bens imóveis e imóveis de propriedade do Estado transferidos à FEPAM, os direitos sobre bens imóveis, móveis e semoventes a elas transferidos a qualquer título por pessoas físicas, jurídicas e de direito público ou privado, nacionais, estrangeiras ou internacionais, e por quaisquer bens vinculados ao exercício de suas atividades. Então, tudo isso aqui é patrimônio da FEPAM. Você precisa saber, precisa ter anotado no seu caderno, certo? Quais são aí as receitas da FEPAM, que eu também trabalhei na outra aula? É a dotação do orçamento do Estado, consignada anualmente, os recursos que sejam resultantes da prestação de serviços, né, que ela executa, resguardados os aspectos éticos e legais em sua área de atuação, recursos provenientes de convênios, contratos, acordos, ajustes ou vendas de publicações, auxílios, contribuições e subvenções de órgão público, privado, nacional, estrangeiro ou internacional, doações, legados, benefícios, contribuições ou subvenções de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacional, estrangeira ou internacional, participação em receita, lucro, tarifa, fundos, outras fontes de recursos federais, estaduais ou municipal, produtos das operações de créditos e da aplicação financeira de seus recursos em instituições oficiais e outros recursos de qualquer natureza que sejam compatíveis com o exercício de suas atividades. Então, todos eles vão compor a receita da nossa FEPAM. Parágrafo único é que os recursos financeiros, os bens e os direitos da Fundação serão administrados e aplicados exclusivamente na execução dos seus objetivos, né? Isso aqui é bem óbvio. Tudo que for recurso, né, que faça parte da receita da FEPAM, ele deve ser destinado, certo, para a execução dos seus objetivos de preservação e proteção ambiental do estado do Rio Grande do Sul, ok? Capítulo 4, né, da organização e da administração. Aqui nós já sabemos, quem assistiu primeiro aquela nossa aula, certo? Nós temos aí a FEPAM, ela vai ter a seguinte estruturação básica, né? Conselho de administração, conselho curador e diretoria. Quem vai compor a diretoria? A presidência, a diretoria administrativa e a diretoria técnica. Esse é o momento que lá no seu mapinha mental, se você fizer, ou no seu resumo, você acrescenta, né, da aula anterior, você complementa quem compõe a diretoria, presidência, diretoria administrativa e diretoria técnica, certo? Aí agora a gente vai falar do conselho de administração, a gente vai para a seção específica sobre ele. O conselho de administração é um dos órgãos de administração da FEPAM e será composto por quem? Pelo diretor-presidente da FEPAM, que o presidirá,
e de mais 7 integrantes, representantes titulares e seus ou suas respectivas suplentes dos seguintes órgãos, entidades e instituições. Então, a gente precisa ter um representante e um suplente da Secretaria de Saúde, da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria do Meio Ambiente, representante de entidades ecológicas constituídas na forma de lei, representante do corpo docente de universidade, representante dos empregados da FEPAM, dos seus funcionários, representante do órgão estadual encarregado da ciência e da tecnologia, certo? Então, todos eles aqui vão ter que compor o Conselho de Administração junto com seus suplentes. Os integrantes do Conselho de Administração e seus suplentes serão indicados pelos dirigentes máximos dos órgãos e das entidades que representam, preferencialmente dentre pessoas com conhecimento na área ambiental e nomeados pela chefia do poder. Então, vamos dizer, um professor de uma universidade da área da biologia, da área da engenharia ambiental, da geografia, certo? Então, tem que ser ligados aí ao conhecimento da área ambiental. E quem é que vai indicá-los? Né? Os dirigentes máximos dos órgãos e da entidade que ele representa. Nesse caso, por exemplo, da universidade. E serão nomeados pela chefia do poder. O executivo, o representante das entidades ecológicas, será nomeado pela chefia do poder executivo, dentre pessoas indicadas por essas mesmas entidades, atendendo o edital. Já o representante dos empregados será eleito por maioria simples de votos, em votação secreta. O mandato dos integrantes do Conselho será de quantos anos? Preste atenção aí, gente, que é preciso anotar. O mandato dos integrantes do Conselho de Administração será de 4 anos, devendo coincidir com a da chefia do Poder Executivo, permitido até 2 reconduções consecutivas por igual período. Então, ele pode ser agora, de 4 anos, por exemplo, 2020 a 2024, e depois de 2024 a 2028. Só 2 consecuções. O Conselho de Administração somente deliberará com a presença de, no mínimo, 2/3 de suas integrantes. Então, por exemplo, vai ter uma reunião em que é preciso votar por algo, e esse algo precisa ser aprovado. Só pode ser deliberado, só pode ser aprovado, se nesse conselho tiver ali a presença, durante essa reunião, de 2/3 dos seus integrantes desse conselho, sendo as deliberações tomadas pela maioria dos integrantes presentes, cabendo ao presidente, ou na sua ausência, ou aos seus substitutos, o voto de desempate. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês. Anota isso aí. E extraordinariamente, quando convocado pelo seu ou sua presidente, ou pela maioria de seus ou suas integrantes, mediante comunicação escrita feita a todos os ou suas integrantes, com a indicação do motivo, local, data e hora com antecedência mínima de 3 dias. Então, as reuniões, os momentos que eles se encontram, uma vez por mês, mas pode aí ser convocado pela presidente desse conselho de forma extraordinária, tendo aí um aviso de antecedência de, no mínimo, 3 dias. As deliberações tomadas nas reuniões do Conselho serão formalizadas por meio de resolução. A ausência não justificada a 3 reuniões consecutivas ou a 5 reuniões alternadas importa em perda de mandato. Então, se você faz parte desse Conselho e você faltou a 3 reuniões ou a 5 reuniões de forma alternada, mesmo que de forma alternada, você pode perder seu mandato. A participação no Conselho de Administração da FEPAM constitui função pública relevante não remunerada, tá? Então, é uma função de status, que é muito relevante, porém, você não recebe por participar desse conselho. Em suas ausências ou impedimentos eventuais, o presidente do Conselho de Administração será substituído por um conselheiro por ele indicado ou indicada, tá? Então, o presidente desse conselho faltou, ele pode indicar algum conselheiro, algum membro do Conselho de Administração, o professor, o representante dos empregados, quem ele quiser indicar para lhe substituir. Agora, o mais importante, qual é a função do Conselho de Administração? Qual é a função? Ele precisa aprovar o plano de ação da FEPAM para a gestão da diretoria. Ele precisa também aprovar até 2 meses antes da data limite, prevista no artigo 152, parágrafo 8, inciso 3 da Constituição Estadual, os planos de trabalho e a programação orçamentária para o exercício seguinte,
bem como suas modificações encaminhadas pelo diretor ou presidente, tá? Então, ele precisa enviar esse plano de trabalho, o orçamento para o exercício de suas atividades e suas modificações também, se tiver modificação no plano, tudo precisa ser enviado ao diretor ou ao presidente, ou presidente da diretora. Apreciar a matéria que se diga respeito à transferência de recursos, bem como a abertura de créditos adicionais. Então, tem ali em pauta a apreciação de uma transferência de recursos, né, da FEPAM, de um local para outro. Precisa aí ter uma reunião para que isso possa ser apreciado, assim como a abertura de créditos adicionais. Aprovar a aquisição de bens para a incorporação ao ativo imobilizado, bem como a sua alienação. Também é função da FEPAM. Apreciar e manifestar sobre outras matérias submetidas ao Conselho. Vamos lá, um conselheiro colocou em pauta para a próxima reunião observar se a fiscalização de determinado local é necessária, ou então a implementação de um recurso que chegou para o FEPAM. Então, tudo isso precisa ser apreciado, tudo isso precisa ser colocado, exposto, né, para que todo o conselho entenda o que está acontecendo, certo? E aí, a gente vem para o próximo, né? Aí você pode ter perguntado aqui, aprovar a aquisição de bens para a incorporação ou ativo imobilizado, né? Ativo imobilizado pode ser terreno, edifícios e construções em andamento e etc, tá? Então, é dever do FEPAM também aprovar essa aquisição de bens para incorporação ao ativo imobilizado, bem como a sua alienação. Apreciar e manifestar sobre outras matérias submetidas ao Conselho, como eu falei, e decidir as diretrizes gerais da Fundação. Então, tudo isso é competência do Conselho de Administração, ou seja, é uma responsabilidade enorme. Autorizar a solicitação à chefia do Poder Executivo para a realização de concurso público de provas ou provas e títulos visando a admissão de pessoal. Então, o concurso que vocês irão fazer, acho que é no dia 16, né? Ou dia 17? É dia 17. O concurso que você irá fazer da FEPAM, né? Ele só está ocorrendo porque foi autorizado por esta casa aqui, né, meu pessoal? Entre aspas, por esse conselho, ok? Decidir previamente sobre a demissão do pessoal, então também é decidido pelo Conselho de Administração. Decidir sobre a concessão de gratificações e de adicionais de salários por serviços especiais encaminhados pelo presidente. Examinar e se manifestar sobre assuntos encaminhados pelo presidente ou pela maioria dos integrantes. Conferir ao presidente, no interesse dos objetivos da Fundação, outras atribuições não especificadas neste estatuto, desde que não colidam com as normas nele consagradas. Elaborar e aprovar o seu regimento interno e executar outras atividades compatíveis com suas finalidades. Então, é muita função, né, muita responsabilidade do Conselho de Administração e você precisa saber de todas elas. Depois dessa aula, você vai ler sobre o Estatuto do FEPAM, da FEPAM, né? Então, do Conselho Curador, certo? O Conselho Curador é o órgão de fiscalização da administração financeira. Ah, professora, a senhora não disse lá naquela aula sobre a lei de criação da FEPAM, porque eu ia falar aqui, né? O Conselho Curador é o órgão de fiscalização da administração financeira da Fundação. Então, é o que está ali mexendo com o dinheiro da FEPAM. Será composto de 3 integrantes efetivos e seus respectivos suplentes, nomeados pelo quem? Pela chefia do Poder Executivo. O mandato dos membros do Conselho Curador será de 2 anos, certo? De 2 anos. Diferente do Conselho de Administração, que são 4 anos. Permitido uma recondução por igual período. O presidente do Conselho Curador será eleito dentre seus integrantes pelos próprios conselheiros. Então, quem faz parte do Conselho Curador irá eleger um presidente, né? Ou presidenta. O Conselho Curador reunir-se-á mensalmente em caráter ordinário ou em caráter extraordinário, mediante convocação do presidente ou do Conselho de Administração ou a pedido do diretor-presidente da Fundação. Então, ele também se reunir-se-á
por mês, né? Mensalmente. Uma vez por mês, provavelmente. Não podem ser designadas para integrar o Conselho Curador da FEPAM parentes do diretor-presidente ou de diretores até o 3º grau. Então, anote isso aí que é importantíssimo. Vou colocar até de outra cor aqui, certo? Então, não pode ser designado de forma alguma para integrar esse Conselho Curador, né, que vai mexer com o capital da FEPAM, parente do diretor, né, ou da presidente, ou de diretores até o 3º grau. A participação do Conselho Curador da FEPAM constitui-se-á função pública relevante, sendo vedada qualquer remuneração. Então, é importante, né, é status social, é relevância, é poder de decisão, mas não tem remuneração. Aí agora o principal aqui, né, que eu gosto muito, que é o que compete ao Conselho Curador, certo? Opinar sobre a aquisição de bens para a incorporação ao ativo imobilizado e sua alienação. Aqui, lá no Conselho de Administração, vocês viram aqui que era aprovar essa aquisição. Aqui é opinar sobre essa aquisição. Aprovar os balancetes trimestrais, o balanço anual e as prestações de conta da fundação. Então, tudo aqui que se refere ao recurso da fundação, ele vai ter aqui, né, que prestar contas, né? Proceder a exames em documentos, livros e papéis que digam respeito à administração financeira da fundação, bem como verificar a situação de caixa e de valores em depósito. Se vier na sua questão competências da estrutura básica da FEPAM, se tem dinheiro pelo meio, meu filho, é Conselho Curador. Manifestar sobre doações com encargos para a fundação. É também competência atender às consultas formuladas pelo Conselho de Administração e pelo diretor-presidente sobre matéria de sua competência. Manifestar sobre pedidos de financiamento interno ou externo, examinando seu ajustamento à situação e às finalidades da fundação. Elaborar e aprovar o seu regimento interno e executar outras atividades compatíveis com suas finalidades, certo? Portanto, o Conselho Curador poderá solicitar o serviço de técnicos do Estado ou de terceiros para realizar trabalhos de auditoria, né, ou seja, de fiscalização, nos registros da Fundação, mediante prévia aprovação do Conselho de Administração. Então, o Conselho Curador quer solicitar um técnico, né, do Estado ou de terceiros para realizar uma auditoria nos registros da Fundação. Ele pode solicitar? Pode. Quem vai aprovar essa solicitação é o Conselho de Administração, ok? Então, anota esse artigo 12 aí que é importante. Seção 3 da diretoria, né? Então, agora a gente vai falar sobre a diretoria. Nós já falamos do Conselho de Administração, do Conselho Curador e agora sobre a diretoria. A diretoria da Fundação ela é composta de um diretor-presidente, certo? E de 2 a 2 diretores titulares da diretoria técnica e administrativa. Então, são 3 pessoas. Parágrafo único. Depois de nomeado o diretor ou a diretora, presidente ou presidenta, o Conselho de Administração deliberará sobre qual dos diretores será escolhido como representante dos empregados que o elegerão por voto direto. O diretor-presidente da Fundação é de livre escolha, nomeação e exoneração pela chefia do Poder Executivo, nesse caso o governador, devendo possuir atuação comprovada na área ambiental, né? Imagina aí uma pessoa de outra área, não faz sentido, né? Então, o diretor da Fundação do FEPAM é de livre escolha, nomeação e exoneração pela chefia do Poder Executivo. Parágrafo único. O mandato do diretor-presidente será de 4 anos, devendo coincidir com o da chefia do Poder Executivo, certo? Então, já que é o Poder Executivo que seleciona, que nomeia, né, que exonera, o mandato do diretor da presidente da FEPAM, da diretoria, certo, da FEPAM, é de 4 anos. A diretoria da fundação, aqui eu já fui, são atribuições do diretor do presidente, né? Representar a fundação ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Então, no que você for falar sobre FEPAM, quem representa é o seu diretor, né, presidente. Dar posse aos integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Curador.
convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, certo? Então, ele vai presidir e vai convocar essas reuniões. Encaminhar ao Conselho de Administração o plano de ação da FEPAM, apresentar ao Conselho do balanço geral com a respectiva prestação de contas, acompanhados do parecer e da aprovação do Conselho Curador, apresentar ao Conselho de Administração os relatórios dos órgãos de controle externo, bem como medidas para sanar eventuais apontamentos e as respostas enviadas às referidas instituições, orientar e gerenciar as atividades operacionais, bem como gerir o patrimônio da Fundação, né? Lembram, né, dos patrimônios da Fundação, da conformidade com os objetivos da entidade. É também competência do diretor-presidente apresentar trimestralmente ao Conselho Curador, ou seja, ao Conselho lá das Finanças, né, os balancetes das contas com as respectivas informações e anualmente o balanço geral acompanhado dos relatórios das atividades da Fundação, encaminhar ao Conselho de Administração anualmente os planos de trabalho para o exercício e a programação orçamentária da Fundação, bem como as respectivas modificações. Encaminhar ao Conselho de Administração as propostas de alteração do Estatuto, do Regimento Interno e do Plano de Empregos, Funções e Salários da Fundação, assinar acordos, ajustes, contratos e termos de compromisso, bem como quaisquer negócios jurídicos de interesse da instituição, observando a legislação pertinente, e autorizar as promoções dos empregados segundo o Plano de Emprego, Funções e Salários organizados em carreira. É muita função dele, viu? Admitir e demitir empregados, conceder gratificações e adicionais de salários por serviços especiais, autorizar a remuneração dos trabalhos eventuais, contratar serviços de terceiros até o limite estipulado pelo Conselho de Administração nos termos da legislação pertinente, bem como prover as funções da chefia, autorizar a admissão de pessoal temporário para obras e serviços a serem realizados para a Fundação, mediante prévia autorização da chefia do Poder Executivo, delegar atribuições e constituir mandatários, e designar o seu substituto, na hipótese de impedimento, dentre os demais diretores da Fundação, e autorizar as despesas, bem como dispensa de licitação na forma da lei. Então, todas essas atribuições são da diretoria. Professora, são muitas. São. Porém, se você souber as funções do Conselho de Administração e do Conselho de Curadoria, você vai observar que a de diretoria está levando aqui tudo, né, considerando tudo e estando diante de todos os dois conselhos, né? Ou seja, a diretoria, o diretor-presidente, ele está acima realmente de todos eles, né, como se fosse acima, porque ele vai estar presente tanto no Conselho de Administração como no Conselho de Curador e vai responder, né, pela FEPAM, no sentido jurídico e extrajudicial. São órgãos que compõem a presidência. Então, quem compõe a presidência aqui da diretoria da FEPAM, né? E a presidência da FEPAM? Gabinete da presidência, assessoria de imprensa, assessoria jurídica e gerências regionais. Tá? Então, você precisa saber quais são esses órgãos que compõem a presidência da FEPAM. Deixa eu ver já em quantos minutos estamos de aula, né? Chegando a 30 minutos, mas vamos lá. Parágrafo único. O regimento interno desta fundação regulará as competências do gabinete, das assessorias e das gerências regionais, bem como as subdivisões dessas gerências em serviços, conforme a conveniência do caso, com suas respectivas competências de atuação. Os diretores técnicos e administrativos serão nomeados por quem? Pela chefia do Poder Executivo, um mediante indicação do diretor-presidente da Fundação e outros escolhidos nos termos do artigo 225 ou do artigo 25 da Constituição do Estado. Portanto, quem vai nomear os diretores técnico e administrativo é a chefia, né? No caso, o governador do Estado. Um mediante indicação do diretor do presidente da Fundação e outros escolhidos no artigo 25. Então, ele vai levar em consideração ao que o presidente da Fundação indicou e o outro ele vai escolher conforme consta no artigo 25 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, tem que levar em consideração esses dois
esses dois seres, né? Tanto o diretor do presidente, quanto o objeto, no caso, a Constituição do Estado, né? No seu artigo 25, para indicar quem vai ser o diretor técnico e quem vai ser o diretor administrativo para compor aqui essa diretoria. Então, encerrados o artigo 17, eu vou terminar aqui essa aula para já a gente volta com o artigo 18 e concluir nosso Estatuto da FEPAM, certo? Eu peço que vocês leiam depois, revejam tudo direitinho, qualquer dúvida entre em contato comigo. A gente vai para um intervalozinho e a gente retorna com questões e dar continuidade à nossa legislação.